Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? E aí, Bom dia. tranquilo? Bom dia. Como estamos aí na semana? Tudo certo? Todo mundo firme aí nessa manhã de terça-feira. Amanhã tá meio fria, uma friaca meio intensa, que pelo menos para os meus lados aqui tá frio, né? Mas, né, não vamos nos afugentar aí. Vamos seguir em frente que tudo vai dar certo no final. Ah, então aqui, gente, hoje então vamos dar seguimento ali no que a gente iniciou com relação à semelhança de triângulos. Então, enfim, já foi postado o material lá para vocês, tá? O material ali referente à aula. Agora eu só vou localizá-lo aqui no meu computador. E mandei aí no chat também. Vocês perceberam, eu mandei já o material da próxima aula, tá? Então, em breve ali, quando já estiver à disposição, eu já posto no nosso ambiente virtual para a gente poder ter o acesso por ali também. Professor, Oi, pois não, pode falar. tu tá recebendo as dúvidas no aplicativo, no site? Eu tava com uma dificuldade, mas já foi restabelecida. Inclusive, eu já comecei a responder as perguntas que já estavam pendentes ali. Em função de outras atividades, não consegui responder todas ainda. Mas até hoje, até a tarde de hoje, eu já coloco em dia todas as perguntas ali. Ah, Já... sim. É que eu não. Foi a primeira dúvida que eu tinha mandado ali, eu não sabia se tinha ido, daí é melhor perguntar. Eu acho que a tua tu enviaste no dia 17, né? Isso. Isso, não, a tua já está ali na sequência. Pode Ah, ter, ok. tá tranquilo aí que vai ser respondida logo em Tá, seguida. obrigado. Então, vamos iniciar aí da partir ali do exercício que nós fizemos na semana passada. Lembra que nós fizemos o exercício ali do buraco? Que tinha um cidadão olhando para o buraco, e aí, então, esse cidadão aí, a gente tinha que fazer o cálculo de semelhança de triângulos, enfim, utilizar aquelas ferramentas ali para poder chegar no resultado final, né? Então, foi o que nós tratamos na aula anterior. E nós temos ali ainda mais alguns exercícios para serem feitos, tá? A partir do número 3 ali, que é o exercício que nós teríamos, 3, 4 e 5. Inclusive, o 4 é um exercício bem interessante, eu acho assim, de suma importância para a gente poder trabalhar ele, porque é muito comum aparecer nas provas, aí, principalmente das federais. Tá bom? Vamos lá. Número 3. Número 3. Tá aí. No número 3 ali, ele dá uma figura, né? Ele diz o seguinte: duas árvores situadas em cada um dos lados de um rio estão alinhadas conforme a figura. Então, daí ele dá uma figura onde nós temos ali duas linhas retas que simbolizam as margens do rio, e logo na sequência ele nos dá as árvores ali, né? Tem o desenho das árvores. Seria mais ou menos uma coisa mais ou menos assim, né? Teria uma árvore aqui. Vamos ver se eu. Geralmente quem tem habilidade para desenhar coisas é o pessoal da geografia, né? Mas aqui a gente não se mexa para eles. Desenha também. Ó, aqui é a outra. Aí. E aí tem ali uma medida de 60 metros, né, na perpendicular ali, com 90 graus em relação à árvore da margem de cima. Um exemplo, que seria uma linha reta aqui, que a gente verifica que é 90 graus, e a distância desse limite aqui seria de 60 metros. Tá aí. E aí, logo na sequência, a gente tem ali uma linha que faz essa ligação entre uma margem e outra, só que ela se estende ali e forma um outro segmento, que vai ter 20 metros e 24 metros aqui. 20 metros aqui na parte vertical e 25, 25, 24, né? 24 na parte vertical. Tá aí.
Então seria essa a ideia. E também, né, não esquecendo, que aqui também tem um ângulo de 90 graus. Então isso aqui já mostra pra gente, esse ângulo de 90 graus, mesmo que essa configuração esteja um tanto bizarra, que aqui eu tenho triângulos semelhantes. Tá? Então isso aí já é um indicativo para mim importante. Então o que ele quer saber? A largura do rio em metros. Tá? Então a largura do rio vai ser aquela linha vermelha ali, ó, que eu acabei destacando aqui. Exatamente aqui. Então essa aqui vai ser a nossa incógnita. Então, fazendo a organização, a gente tem aqui, ó, medida vertical ou altura do triângulo, aqui é a altura do triângulo, então a gente pode relacionar, né? Então, podemos dizer que 20 está para x, né? Uma medida semelhante, assim como 24, pode ver que o sentido é sempre o mesmo, né? Eu peguei do pequeno para o grande, vai estar para 60. E aí a gente aplica aí a relação. Lembrando que a gente pode também escrever isso daqui como fração, tá? Gente, né? Então não esqueçam que a gente pode escrever assim também, ó. 20 está para x, assim como 24 que está para 60. Não tem problema. Tanto faz eu escrever assim, como eu escrever assim, tá valendo. Tá? Então, multiplicando, a gente vai ter 20 vezes 60 igual a 24 vezes x. Na sequência aqui, a gente vai ter 2 vezes 6, 12, 1.200, né? 1.200 como medida aí para o resultado da multiplicação. E depois a gente isola, né? Passa esse 24 para o outro lado e ele vai passar dividindo o 1.200. Então, 1.200 dividido por 24. Tu pode tentar dividir direto, tu pode simplificar, né? Aqui a gente vai tentar vai dividir direto, porque é o método que a maioria já está familiarizada. Então vamos lá. Ó, então se a gente pegar o 24 e multiplicar por 5, ó, a gente vai poder pegar o 120 aqui, que é uma medida interessante, que é a única possível, né? Por 5, nós vamos ter 120. E aí, então, aqui a gente vai ter resto zero. Baixa o zero que está lá e acrescenta o zero do ladinho dos 50. Tá? Então, aqui vai ser, na nossa resposta, a letra E de escola. Tá aí. Gente, o que vocês acharam desse exercício aí? Fácil, médio, difícil? Abram Fácil. Boa. De boa, né? De boa. Bem de boa. E, inclusive, isso aqui depois, gente, para quem for, de repente, seguir numa área tecnológica que vai fazer cadeira de física, por exemplo, é interessante ter esses conhecimentos, porque isso aqui, por exemplo, em física, quando vocês estudarem espelhos, né? Espelhos ali na parte de ótica, a base do estudo de espelhos, para saber se é um tamanho real, se é um tamanho reduzido, se é enfim, toda aquela teoria que existe em física é baseada nisso aqui que a gente está vendo, entendeu? Então, a matemática que é utilizada lá é semelhança de triângulos, tá? Então, é importante a gente já pensar nisso, né? Eu sempre dou esse toque aí porque ajuda o professor de física também, tá? Então, gente, na número 4, agora número 4 já começa a ficar, né, um nível, já começa a ficar legal, ó, um nível mais vestibular mesmo. Então, vamos lá. Número 4. Observe os discos de raio 2 e 4, tangentes entre si as semirretas ST, representados na figura abaixo. A distância entre os pontos P e Q é. Então, ali ele me dá um outro desenho ali, né? Muito reta, outra reta, uma circunferência tangente e outra circunferência tangente. Aí, as circunferências. Ali a reta
T é a reta mais acima e a reta S é a mais abaixo. Ali nós temos também os pontos P, que é o ponto que acaba ocorrendo o encontro dessas retas. E temos um ponto Q, que está bem no centro desse círculo maior. Né? E destacando os raios, né? Nós vamos ter um raio 4 aqui e aqui um raio 2. E aí a pergunta, né, ele quer a distância entre os pontos P e Q. Então vamos pegar aqui, vamos traçar uma espécie de linha pontilhada para a gente poder ter uma noção do que nós estamos trabalhando. Então essa distância aqui, ó, só apagando um pouquinho o excesso, é essa distância que ele quer, ó, essa parte em azul, ó, exatamente essa parte pontilhada em azul, ele quer a distância. Muitos leigos que não conhecem, não têm um conhecimento tão sólido, iriam ter uma teoria mirabolante, tá? Só te liga essa teoria dos caras. Porque eles sabendo que a distância do centro até a borda da circunferência é o raio, e o raio já é dado, ele ia pegar aqui 4 pedacinhos, depois ia pegar 2 aqui nesse menor, mais 2, e aí ele ia deduzir um tamanho da cabeça dele, aqui, nesse espaço. Só que esse espaço aqui, ó, entre a circunferência e o ponto P, circunferência menor e o ponto P, é um espaço que tu tem uma imprecisão. Então, não tem como definir assim no olho que vai ser aquilo, tá? Então, a gente tem que ter vai utilizar de ferramentas que nós já vimos, né, que é a parte de semelhança, a gente vai utilizar isso, para poder dar conta desse contexto aí, tá? Então, é importante a gente ter esta relação aí estabelecida. Bom, a distância em questão, a gente vai ter aqui a medida 2 e 4, que essas aqui dá para ver que elas estão relacionadas já, isso não tem dúvida nenhuma, tá? A gente vai acabar trabalhando com medidas, a gente pode até inclusive desenhar isso aqui separado, ó. A gente pode desenhar em separado isso aqui, ó, fora, para a gente poder ter uma visão. Na prática, isso aqui é um triângulo retângulo dentro do outro, ó. A gente vai ter o 4 aqui, a gente vai ter o 2 aqui, no caso um ângulo de 90 graus aqui, outro ângulo de 90 graus aqui. E a distância em questão é essa aqui. Só que dessa distância a gente já conhece alguma coisa, tá? Isso é importante a gente já ter na cabeça o que a gente conhece. Por exemplo, esse segmento entre o centro e outro, entre o centro do maior e o centro do menor, a gente tem certeza desse tamanho. Esse segmento, ele mede quanto? Ele mede 4 mais 2. 4 mais 2, que é o raio do grande mais o raio do pequeno. Então, esse segmentozinho aqui, ó, a gente já pode dizer que é 6. Todo mundo conseguiu visualizar aí, gente? Vou bem devagarinho para não ter erro aí. Né? Se tiver alguma dúvida ali na visualização, aí eu volto e explico novamente. Então, na prática, vai ser necessária essa medida 6, porque ele vai ser uma ferramenta para a gente descobrir a resposta. E aí nós vamos chamar a medida que é o todo de x, porque eu não conheço. Eu sei que um pedaço dela é 6, mas o todo eu não sei quanto é que vale. Tá? Então, eu vou utilizar dessa relação. Agora, o pulo do gato é aquele. Ó. Eu vou visualizar separadamente esses triângulos aqui. Eu vou separar eles de uma maneira que fique mais didático para a gente visualizar. Ó. O triângulo grande. Tá? O triângulo grande, que ele tem a altura 4, ele vai ter, na sua medida maior, x, tá? Que esse aqui é a medida em questão. E o pequenininho que estava aqui dentro, ó, pode ver que eu peguei eles e rotacionei para ficar mais fácil de enxergar. Ó. É como se eu pegasse eles e fizesse isso aqui. Ó. Esse 90 graus veio parar aqui embaixo. E ele. Então eu vou fazer a mesma coisa com o pequeno. Eu vou rotacionar ele e vou desenhar ele aqui do lado só para visualizar melhor. Isso aqui é uma coisa que eu recomendo que todos façam na hora de executar esse tipo de exercício. E aí, nós temos o quê? A medida do pequeno. Como é que a gente vai determinar? A medida do pequeno vai ser o quê? X menos 6. Vocês concordam comigo que se eu escrever o pequeno aqui, ó, vamos botar aqui.
esse segmento aqui, ó. Eu escrever ele como x menos 6, eu estou afirmando algo errado ou eu estou utilizando da maneira correta? O que vocês acham? Digo aí, me emitam sua opinião. Vamos ver o povo do chat ali. Eu acho no espaço do triângulo menor seria só x, não? Ah, não, pode ser. Ah, tá. É que eu fiz o contrário. Eu fiz ali x e fiz x mais 6 no total. Por isso. Pode ser, não tem problema. Tanto faz a ordem. A ideia é que tenha a lógica. Tá? A lógica ela tem que existir aí. Então, o que eu fiz, né? Aqui. Pensei o contrário de x. Peguei o x, que era o todo, menos 6. X menos 6 já me dá essa medida aqui. Então, eu vou escrever, ela vai ficar indicada, né? Ela vai ficar descrita como x menos 6 aqui em cima. E a medida da altura do triângulo eu já tenho, que é 2. Beleza? E aí, então, agora sim eu tenho condições de executar. Isso aqui, inclusive, nós vimos na aula anterior, essa relação. E a gente pode haver problemas que tenham incógnitas assim, juntas, né? Duas incógnitas, nesse caso, que é o x e o x mais 6, menos 6. Mas isso não, a gente não pode se apegar muito, porque no final a coisa se ajeita. Então, é muito comum ter esse tipo de exercício. Na prática, a gente tem que ver que se as posições das relações estão no lugar. Então, está tudo no lugar. Ó. A gente tem essa extensão aqui, essa extensão aqui que é a nossa hipotenusa, e temos um cateto aqui, cateto, tá? Que seria a altura do triângulo. Então, agora vem o momento que a gente começa a fazer continha. Então, vamos lá. Então, lá, 4 que está para 2, assim como x está para x menos 6. Multiplico. Aí, então, lembrando que aqui tem que botar parênteses, tá? Então, vai ficar 2 vezes x igual a 4 vezes x menos 6. Nunca pode esquecer desse parênteses, que senão vai dar erro no teu cálculo, tá? E lembrando sempre da ordem. Ó, eu comecei no grande e fui para o pequeno, ó, depois eu peguei a medida do grande e fui para o pequeno. Então, sempre na mesma hora. E aí, agora é só a gente executar as multiplicações. Aqui, então, a gente vai ter um produto notável, né? Multiplicação, propriedade distributiva. 2x igual a 4x menos 6 vezes 4, 24. E agora é só a gente organizar. Então, eu vou passar esse 2 aqui, que ele é menor que 4x, para ficar positivo. Ó. Então, o resultado vai ser positivo. E passa esse menos 24, que automaticamente esse sinal vai inverter e vai ficar positivo também. Então, ó, 24 igual a 4x menos 2x. Faço a subtração. Então, fica 24 igual a 4 menos 2, que dá 2x. E agora é só isolar, né? Passar o 2 que está multiplicando dividindo. E aí nós temos o 24 dividido por 2 igual a x. E o resultado, que é x igual a 12. 12 metros, né? Que a medida ali foi dada em metros. Então, temos 12 metros para a distância entre P e Q. Certo? Então, ali, vamos ver qual é a resposta. Letra D. Letra D de dado. Certo, gente? O que vocês acharam desse cálculo? Fácil, médio, difícil? Entenderam, não entenderam? Rolou uma dúvida aí? Digam aí para o prof que a gente vai debatendo juntos. Professor, Oi, eu fiz de uma forma diferente do que essa. Tipo, eu calculei a área dos dois círculos, pi r ao quadrado, e daí depois eu fiz a diferença entre os dois. Do 4 e do 2. 16 menos 4 deu 12. E daí a resposta certa era D. Tá, ó, aí tu já pegou um outro caminho que dá pra gente explorar também, tá? Esse caso dessa figura, tá? Pelo fato deles serem semelhantes, vocês podem tomar como uma verdade absoluta, tá? Nesse caso.
Se vocês perceberem, essa medida 4 e 2, elas são proporcionais, tá? Ou seja, se tu avaliar aqui, ó, o 2 em relação ao 4 é metade, ou o 4 em relação ao 2 é o dobro. Todo mundo de acordo? Todo mundo de Sim. acordo. Aí o que acontece? Essa relação já me indica o seguinte, que até isso foi uma explicação da aula passada. As figuras elas vão ter a mesma relação de proporcionalidade, ou seja, se eu perceber que uma medida é o dobro da outra, automaticamente a outra, todas as medidas têm que seguir esse mesmo parâmetro, certo? Ou seja, se eu pegar esta medida aqui, tá? Essa medida aqui, que eu achei aqui nessa relação, eu automaticamente já posso deduzir que ela é 6 também aqui nesse ponto. Então, aqui no caso eu tinha achado 6, lógico, fiz da forma algébrica aqui, que seria a forma mais convencional para a maioria dos alunos. Mas se tu já tem essa visão da relação diretamente proporcional da coisa, aqui tu já poderia perceber o seguinte, de 2 para 4, eu tenho que multiplicar por 2. Tá? Então, automaticamente, para eu poder chegar na mesma relação daqui para cá, eu também tenho que multiplicar por 2. Aí eu dobro. Então, eu iria deduzir. Bom, se daqui para cá tem que ser o dobro, automaticamente essa medida aqui, eu sabendo ela, eu vou saber essa daqui também. Então, eu poderia ter deduzido a partir daí. Tá bom? Eu não sei se foi a mesma coisa que tu pensou. Foi basicamente isso. Então tá, o teu raciocínio está correto. Mas isso só vai funcionar se tu perceber essa relação. Por exemplo, se fosse um 6 aqui, aí teria que perceber que é uma relação de múltiplos de 3. Ou seja, eu vou ver que o 6 é o triplo do 2. E aí, então, teria que multiplicar por 3. Deu para entender mais ou menos a lógica? Sim. Não, mas Então, tu falando essa questão de dobro, assim, eu já pensei na hora em progressão geométrica. Tipo, o primeiro círculo ele vira o dobro, depois o próximo é o dobro, assim, ou talvez. isso aí é uma coisa interessante. A visão que tu está trazendo, ela é interessante, porque vão existir questões de progressão geométrica, principalmente na prova da URGS, eles adoram muito utilizar esta relação de uma figura que vai reduzindo uma das medidas de forma progressiva. Nesse caso aqui, a gente, se fosse transportar para uma progressão geométrica, a gente teria o quê? Sempre a metade, né, dessa medida ao longo do percurso. Inclusive, teve uma questão assim, né? Só que foi com um quadrado. Até quando a gente chegar nessa parte aí, nós vamos explorar essa relação. Mas vai utilizar, sim, um pouco dessa visão aí para poder chegar no resultado quando estiver estudando lá as progressões. Bom? Então, vamos ver aqui se tem mais uma perguntinha aqui no chat. O chat tá de boa, né? Esse povo do chat aqui é um povo... Às vezes o povo tá meio uriçado, mas até hoje estão tranquilinho. Tá? Então vamos para 5. Número 5. Questão da FUVEST. A temida FUVEST. Vamos ver. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. Ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus no vértice A. Isso que ele quer dizer. ADEF é um quadrado. AB vale 1 e AC vale 3. Então ele deu os segmentos aí para a gente explorar. Então ele quer saber quanto mede o lado do quadrado. Tá? Uhum. Então vamos trabalhar essa relação. Aqui, gente, todo mundo já copiou? Alguma coisa que ficou para trás? Não dou uma seguradinha. Tá, já temos um indicativo no nosso chat que já podemos
seguir em frente. Então vamos lá. Vamos desenhar esse triângulo aí para a gente poder ter uma visão um pouco mais ampla da relação que está acontecendo aqui. Então, basicamente, a gente vai até usar um pouco do que nós utilizamos nessa número 4 aqui para analisar esse contexto de um triângulo retângulo onde tem um quadrado dentro dele. Então, nós temos aí triângulo, nós temos o desenho deste quadrado aqui, dentro deste triângulo. Então, medidas. A gente tem o vértice ABC, ABC, e aí vou colocar em vermelho os demais, que são D e F. E aqui, e aqui, e F aqui. Que são os do quadrado. Então aqui ele diz que é retângulo em A. Tá aí. Então as duas informações e os segmentos, né? AB vale 1. AB vale 1. Essa medida toda aqui vale 1. E o segmento AC vale 3. Vale 3. Então ele quer saber o lado do quadrado. A medida em questão que ele quer saber é esta daqui. Vou fazer com uma cota dentro para poder ficar melhor de visualizar. Chamar de X. Essa medida aí que ele quer saber. Tá? Então, como a gente não... Aqui a gente vai ter que usar uma relação muito parecida para descobrir o lado do quadrado. Pois a gente vai utilizar de semelhança de triângulos para justamente dar conta. Por quê? Essa medida aqui, ó, é X, e no quadrado, como ela tem medidas iguais, aqui embaixo também é X. Então eu vou mostrar que aqui embaixo também é X. Isso vai ser muito interessante para que a gente possa executar o cálculo de uma maneira bastante prática. Por quê? Aí tu pode escolher o caminho que for mais interessante. Tu pode escolher utilizar este triângulozinho aqui que aparece, ó, em cima, que seria o BED, ou BDE, que vocês queiram chamar, ou esse triângulozinho aqui para poder estabelecer as relações. Tá? A gente pode utilizar isso e comparar. Sempre comparando com o grande, porque o grande, o ABC, porque o ABC é o que traz uma riqueza maior de informação. Tá? Então, fazendo um esboço aqui fora, eu vou fazer primeiro o ABC, ó, o grandão. Tem o A aqui, o B aqui e o C aqui. As medidas dele que é 1 e 3. Agora eu vou utilizar esse aqui, por exemplo. Esse pequeno aqui. Esse grande, o EFC, que é um pouco menor. E FC. Aí que vem de novo aquele mesmo pensamento. Sabendo que isso aqui, ó, esse segmento EF, ele vale X, ó, pelo fato de nós estarmos falando do lado do quadrado, nós não conhecermos ele, eu vou utilizar esse mesmo processo para determinar essa medida aqui de baixo. Então, eu sabendo que esse todo aqui, ó, de A até C é 3, eu vou dizer que esse pedacinho aqui é 3 menos X. Ó, de novo, vou dizer que esse pedacinho em azul, ele é 3 menos X. Então, ó, 3 menos X. Todo mundo pegou essa dinâmica que eu apliquei? Digam aí se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa parte. Que é a medida que nós vamos colocar aqui embaixo. 3 menos X. E aí vamos fazer algo que a gente... Então, vamos dizer que 1 está para X. Ó, só partindo desse para esse que eu estou fazendo.
e 3 está para 3 menos x. E aí a aplicação ali, ela é similar, né? A gente multiplica cruzado, vai acabar ficando com 3 vezes x igual a 1 vezes 3 menos x. Eu nem precisaria, poderia ter feito direto aqui, tá? Porque para vezes 1 é ele mesmo, né? É o próprio parênteses. Então fica 3x igual a 3 menos x. Aí a gente organiza, ó. Já pode até passar esse elemento aqui, esse x para o lado oposto. Tá? Então a gente já fica com 3x mais x igual a 3. E aí somando fica 4x igual a 3. E consequentemente x igual a 3 quartos. Né? A gente pega ali o 4 que está multiplicando e passamos dividindo para o lado oposto. Então, x igual a 3 quartos. Como ele me dá em decimal, eu tenho que dividir esse número, né? Se a gente dividir esse número aqui, o resultado dele vai ser 0,75. Tá? Então, 0,75 seria a letra B de bola. Certo? E aí, o que vocês acharam? Fácil, médio, difícil? A Carolina achou médio. O vestibular da FUVEST é um vestibular bem um pouco, ele tem umas questões bem interessantes, assim, que na verdade, o que ocorre? A gente está acostumado com o vestibular da Federal mais próxima da gente, que é o vestibular da URGS. Quando a gente sai e vai para uma outra federal, pode ser que a gente tenha um pouquinho de dificuldade mais pela a forma com que eles abordam o problema. Talvez não seja... É matemática em tudo quanto é lugar, né? Matemática aqui, matemática lá. Só que a forma que muitas vezes eles abordam pode ser um pouquinho diferente. É uma questão de costume, né? Então, a gente acaba ficando mais condicionado com o estilo de questão daqui. Mas é uma questão que a gente consegue fazer também. Muito similar ao número 4. Tá bom? Gente, alguma dúvida aí? Sugestões? Conselhos sentimentais? Nenhum? Então... Ô, professor, essa questão eu tive só uma interpretação diferente, mas deu o mesmo resultado. Eu fui mais na perspectiva da altura dos triângulos retângulos. Tipo, eu fiz 1 e 1 menos x, sabe? Quadrado Tu maior. fez o contrário. Tu usou o 1. Sim. Sim, poderia usar. Não teria problema. Aí, gente, se vocês utilizassem o triângulo 1, ó, aqui a gente usou o 2. Mas se vocês usassem o 1, a comparação poderia ser a mesma. Ó. Então, poderia ter o triângulo pequeno. Só que aí a relação que eu iria estabelecer, o grande continuaria do mesmo jeito que está. Só que aqui, ó, a medida x, ao invés de ser na altura, ela iria ser na base, x. E aí aquela relação de um menos o outro a gente usar na altura. Ó, daí, já que isso aqui é x e aqui, ó, também é x, ó, esse segmento, a gente pegaria 1 menos x. Né? Aliás, poderia pegar essa relação. 1 menos x. 1 menos x. E aí sobraria esse pedacinho aqui. Ó, 1 menos x. Também daria certo, tá? Então, poderia utilizar também desta forma que estaria correto. Tranquilo? Então, complementando aí a explicação da nossa colega aí que trouxe essa relação também. Ali tem uma pergunta que entrou no chat, vamos ver. Eu não entendi porque o quadrado tem o número 1 em cima e ali entre A e B tem o valor de 1 também. O número 1 em cima ali é para dizer que ele é um triângulo 1, tá? Só para classificar como triângulo 1 e 2, não é a medida, tá? Não é medida. Só esclarecendo ali a pergunta do Pablo, tá? A Bruna fez um comentário ali que as questões da FUVEST são meio chatinhas mesmo. Realmente. Eu concordo.
E se for fazer as questões da prova do ITA, é mais chatinho. Mas é interessante, sim. É um desafio, né? Vocês podem ter ousadia. Tenham ousadia porque isso aí ajuda vocês a melhorarem aí a condição, né? Amplia o pensamento. Eu sempre brinco muito, assim, a gente na faculdade a gente tem a cadeira de cálculo, cadeira disso, cadeira daquilo, que é uma cadeira que ela é um bastantão, né? Então, muitas vezes a gente não vai utilizar todas as ferramentas que tem nela, mas ela amplia a tua percepção. Então, eu não vou usar tal coisa, mas te amplia. Então, tu consegue enxergar de uma forma muito mais clara as coisas, né? E aí algo mais complexo nos ajuda a ampliar esse pensamento. Tá bom, gente? Então, esse é o momento que nós vamos trocar, né, de material, né? Então, vocês vão pegar aquele material que eu mandei para vocês agora, que é o aula 10 ali, tá ali, material aula 10, e é o aula 10 que nós vamos seguir agora neste momento, tá? Então, eu vou abrir o aula 10 aqui, e vocês vão abrir o aula 10 aí. E lembrando, esse material estará disponível no portal ali. Acho que até o final do dia de hoje já vai estar ali disponível, tá? Então não se preocupe muito, estará na mão, tá? Beleza. Então, gente, agora partindo para uma outra perspectiva, né? Aqui eu sempre brinco que nós estamos saindo de uma parte mais básica das relações. Eu não digo básica, né? Básico é uma coisa que às vezes as pessoas pressupõem que é fácil, mas não é fácil. Básico não quer dizer que seja fácil. Mas a gente construiu uma base aí para que a gente venha a ter novos desafios aí e possa crescer cada vez mais com relação ao conhecimento que nós temos. Então agora é o momento que nós vamos virar essa chave e passar para as funções, tá? Então, das benditas funções, nós vamos ver agora. Então, o material que tem ali, ele é o material de função afim. É a função de primeiro grau. É a função onde o expoente da variável tem grau 1. Né? A gente já trabalhou as equações e agora nós vamos trabalhar as funções. Então, quando a gente trabalha a função, a gente começa a ter o contato com o gráfico. Tá? E isso é uma coisa muito importante, porque vai ser assim, no mínimo, de 3 a 5 questões vocês vão encontrar nos exercícios, tanto o Enem quanto nos demais vestibulares, vai ter uma questão de função, com certeza. Então, vou começar introduzindo de uma forma bastante tranquila aí a relação de funções. Tá? Antes de falar de função afim, eu vou falar alguns aspectos que são importantes de funções, tá? De modo geral. Primeira coisa, a gente vai para o tópico que a gente fala de domínio e imagem. Tá? Tópico que fala de domínio e imagem de uma função. Isso é geral, gente. Tudo que eu vou passar agora, ele é geral, não serve só para que a gente vai ver, mas também para qualquer tipo de função. Então, aqui, a gente desenhando um plano cartesiano, né? Geralmente a gente utiliza como o plano cartesiano padrão o x e o y. Esses x e y, eles têm um nome específico, tá? Quando a gente fala eixo x e ordenadas, quando a gente fala em y, tá? Então esses aí são seus nomes que podem
chegar no vocabulário. A relação que ele está estabelecendo ali de dificuldade é com relação ao vocabulário que ele está utilizando. Então, para a gente já ter isso em mente, eixo X vai ser abscissa, eixo Y vai ser ordenado. Então, eu vou desenhar uma curva qualquer aqui. Uma curva que, por exemplo, vem lá do menos infinito e vai para o mais infinito, assim, ó, livremente. E aí a gente vai falar do conceito de domínio, tá? O domínio, ele está sempre associado, né, às variáveis x, tá? E a imagem sempre associada à variável y. Logo, o que é o domínio? O domínio vai ser todo as coordenadas x que essa função acaba varrendo, ó, quando ela vai passando tanto do menos infinito para o mais infinito. Ó. Então, o domínio é todos esses valores que a função vai varrendo. Todos esses valores sob o gráfico, ou seja, abaixo dele. Tá? Então, mas aqui ela trocou, o que a gente faz para estabelecer essa relação? A gente tem aqui, de novo, ó, vai varrendo, ó, sobre. Então, vai varrendo. Todos os valores que a gente varreu em vermelho vão ser domínio. Tá? Então, é como se a gente imaginasse a gente fazendo um mapeamento. Então, o domínio sempre é em X. E a imagem, nesse caso aqui, por exemplo, se a gente fosse determinar o domínio aqui poderia ser descrito assim, ó, de menos infinito a mais infinito. Ele poderia ser também descrito como os reais. Tá? Poderia ser simplesmente assim, porque ele vem do menos infinito de x e vai para o mais infinito de x. Então ele vai, ó, faz isso aqui, ó, e vai indo. Então ele varre todo o eixo x. Então a gente pode sim dizer que é os reais. Não tem problema. Nesse caso, quando a gente utiliza essas funções que são contínuas, ou seja, a gente não sabe onde é o início e o fim delas, a gente utiliza essa simbologia aqui do parêntese, tá? Essa simbologia do parêntese que remete a um intervalo aberto. A gente vai só utilizar tanto o parêntese quanto a bolinha, a bolinha não pintada, como o símbolo de maior e menor, eles simbolizam intervalo aberto. Tá? Então, a gente, nesse caso, como a gente está falando de intervalo, a gente vai utilizar essa simbologia aqui. Só vamos utilizar intervalo fechado nesse tipo de situação quando houver uma restrição de domínio, que eu vou fazer aqui do lado. Então, primeiro eu estou falando de domínio. O que seria uma restrição de domínio? Vamos supor que a minha função vem lá do menos infinito e aí ela para aqui, ó, neste ponto. Sei lá, vamos dizer que é o 3. Logo, a gente pode dizer que houve uma restrição de domínio. Ou a função, a curva, ela só vai até o x igual a 3. Então, a gente pode, sim, determinar que, por exemplo, o domínio dessa função vai vir lá do menos infinito, ó, varrendo, ó, trocou, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, até o número 3. Então, aí a gente tem uma restrição de domínio. Vai até ali a curva da função, ela não é contínua. Então, a gente pode dizer que o domínio desta função é do menos infinito ao 3. Aí a gente coloca o colchete, porque a gente está restringindo o domínio, a gente está colocando o colchete. Lembrando que o colchete, ele nos diz que o intervalo é fechado. Fechado. Ou seja, a gente vai utilizar ou o colchete para simbolizar, nesse caso aqui como intervalo, vai ser a bolinha pintada e o símbolo de menor igual e maior igual. Tá bom? Até aí, alguma dúvida, gente?
Professor, eu tenho uma dúvida. Tu postou um material no chat? É que eu não recebi ele. Pelo Sim, menos eu não tô vendo. postei no chat. Eu também não consegui. Eu também não vi, acho que talvez tenha ido privado, não sei, para alguém. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se vai. Mais alguém aí? Se alguém recebeu, diga ok. Só para eu localizar aqui junto com vocês. Deixa eu ver aqui se foi. Eu vou botar para todos aqui. E vou reenviar. Ah, tá. Então, deixa que eu reenvio aqui, então. Sem problemas. Tava. É engraçado, que eu mandei uma mensagem privada no usuário do computador. Aliás, eu mandei uma coletiva para todo mundo. E aí eu mudei e mandei uma privada pro curso ali, pro usuário do curso, e acabou que ficou privado aqui no computador também. Não era para ter acontecido isso, mas aconteceu. Então, vamos lá. Já faço aqui o envio de forma simultânea, rapidinho. 10. Foi. Agora, agora vejam aí se vocês receberam. Ô, Sor, mas tu vai anexar ele depois lá na página de solução, né? Sim, claro, com certeza. Obrigada. Inclusive, o material da aula passada está anexo lá também. Vocês podem procurar lá nas aulas anteriores, lá a aula já está anexada. Conseguiram receber? Só me confirmem, deem um ok no chat, quem for, por favor. Ou vão falando ali. Eu recebi. Tá, beleza. Perfeito. Então tá, agora tá certinho. Então, material recebido. Pergunto a vocês, essa relação de domínio e imagem, ficou claro aí a relação que eu estabeleci para vocês? De intervalos também, ficou alguma dúvida com relação aos intervalos? Professor, eu só não entendi aqueles dois últimos símbolos, o que eles significam no intervalo fechado. Menor igual e maior igual. O professor ficou meio abstrato, assim, para mim, digo, o parêntese e depois o colchete. Tá, o parênteses. Por quê? Porque a função desse lado aqui, ela é contínua. Ela vem lá do menos infinito, ó. Tipo, ela vem vindo, tá? Só que quando chega neste ponto aqui, ela para, certo? Ela vai até aqui. Então, o que houve aqui? Houve uma restrição de domínio. Ó. Então, houve uma restrição de domínio aqui neste pontinho aqui, ó. O que é restringir? É dizer que ele vai até ali. Ponto. Que aí, como a gente tem ela é quando ela é contínua em toda parte, ou seja, vindo de lá do menos infinito e indo para o mais infinito, ela é contínua, aí a gente só usa os parênteses, tá certo? Ah, agora entendi. Então, essa é a relação. Você, quando a gente tiver essa relação de continuidade, a gente vai utilizar esse parâmetro. Tranquilo, Gabriel? Se quiser, manda de novo aí. A última parte ali, tu conseguiu entender, que eu agora expliquei pro colega, Gabriel? Colocaste aí que não entendeu a última parte. Aguardando o Gabriel aí responder. Tá, então, na sequência, ele vai recorrendo. Então,
Então, ele poderia ficar desta forma. Vou pegar uma função trigonométrica. Eu botei um exemplo de uma função trigonométrica, tá? E geralmente a gente utiliza o quê? Essa linguagem aqui no eixo x em radianos, que é o 2π. A leitura é a mesma, tá, gente? Não tem mistério. Só que essa curva, ela vai pode ver que ela inicia no zero, né? Vamos supor que ela inicie no zero, ó, exatamente na coordenada x0 e vai da coordenada x2π. Então, como é que a gente vai chamar esse domínio? Esse domínio ele vai ser fechado de 0 até o 2π. Então, eu estou analisando só um pedaço dessa função. Tá? Então, é somente da coordenada 0 até a coordenada 2π. Então, aqui eu fiz uma restrição total desse domínio. Pode ser que seja. Isso aqui acontece muito quando a gente está trabalhando com problemas de função trigonométrica. Praticamente todos os anos aparece um problema desse no vestibular da URGS. E aí ele diz assim, a função tal de tal lugar a tal lugar. Então ele está trabalhando com uma restrição de domínio, ele não está trabalhando com ela completa. Então isso é uma coisa que já é interessante a gente visualizar agora para não ter dificuldade lá no final, tá bom? E aí, lógico, o domínio é isso tudo aqui, ó, aplicando o mesmo contexto. Ele varre do zero, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, até o 2π. Então, é tudo que é em x aqui, toda a varredura em x é o nosso domínio. Ficou claro aí, gente? Mais uma vez? Vou perguntar 500 mil vezes se ficou claro. Beleza, beleza. Agora, a gente vai falar, já falou bastante de domínio, né? Uma coisa que é importante, pode ser que ele venha com uma outra linguagem. Isso aqui é importante a gente saber, né? Ele pode ser escrito assim, ó. X pertence aos reais, tal que... Vou escrever essa frase embaixo para a gente poder interpretar. E aí ele vem assim, ó. 0 x e 2π. Isto é exatamente a mesma coisa, tá? Essa aqui é uma outra forma de descrever o domínio. E aonde é que aparece o intervalo fechado? Olha só a conexão, ó. Aqui eu tenho colchete e aqui eu tenho menor ou igual. Aqui eu tenho colchete e aqui eu tenho menor ou igual. Isso quer dizer que esse menor ou igual do lado do zero está dizendo que o intervalo é fechado de 0 até o outro intervalo fechado de 2π. Tá? Então, é uma outra forma de representar. Então, como é que a gente lê isso aqui? X pertence aos reais, tal que 0 menor igual a x e menor igual... Apagar essa parte. A 2π. Então, basicamente assim, o matemático ele é preguiçoso. Então ele pegou e criou um monte de símbolo para não poder precisar escrever essa frase toda. Então, x pertence aos reais, tal que o menor 0 menor ou igual a x e menor ou igual a
2π. Ou seja, os valores que eu tenho para domínio estão entre 0 e 2π. E quem é o tal Q? O tal Q é isso daqui, ó. Esse tracinho aqui quer dizer tal Q. Toda vez que vocês encontrarem esse tracinho aqui, quero dizer tal Q. Tá bom? Conseguirem compreender essa outra forma de representação do domínio? Sim, não. Ó, Yasmin, Gabriel, João, todo mundo enxergando aí. Sim. Beleza. Beleza, pura. Então, agora nós vamos passar para imagem, tá? Mesma coisa, só muda a forma com que a gente vai visualizar. Então, vamos para a imagem. E aí eu vou colocando uma diversidade de curvas aqui que não nos interessa qual é a equação que representa ela. Tá? Não me interessa. O que interessa aqui é a gente fazer a leitura da imagem. Por exemplo, a gente tem uma função quadrática que faz isso aqui. Mas ela é contínua, tá, gente? Ó, vocês têm que ver que ela aqui eu não tem nenhuma restrição. Tá? Não digo que ela vai de um lugar ao outro, mas ela é contínua. Ela vem, ó. Se eu fizer o movimento, ela vem e depois ela vai. Tá? Então ela é contínua. A imagem é valores que estão em y. Tá? E aqui é interessante a gente saber que aqui tem uma raiz, tá? Não me interessa qual é a raiz nesse caso. O que interessa para mim é a coordenada em y, que é o que vai contar como coordenadas aqui em relação aos valores. Então, por exemplo, esse valorzinho aqui, ó, na coordenada, vai ser um ponto da coordenada y0. E aí eu vou varrendo. Eu vou ter coordenadas para cá, ó. E eu vou ter coordenadas para cá também. Como ela tem essa simetria, eu vou ter os mesmos valores tanto para um lado da curva como para o outro. Isso é muito comum. Tá bom? Então, tá aí. Então, o que a gente pode dizer em relação a isso? Isso quer dizer que esta curva ela tem uma imagem, ou seja, valores de y que partem do zero. Então, aqui ele vai ter uma imagem. E aí, agora, ó, como ela sai de um ponto ó, mínimo, o mínimo dela é zero, ó, sempre pegando a coordenada menor em y. Ó, é de zero para cima. Então, eu vou dizer que isto aqui é zero e isto vai para mais infinito em y. Tá? E aí, quando eu tenho mais infinito, eu tenho que botar um parêntese para não restringir esse domínio. Então, olha só, aliás, a imagem. Então, a imagem de zero vai e se vai. Vai para cima lá, infinitamente. Então, a gente tem aí o domínio desta função. Tá bom? Deu para pegar essa visão aí, gente? Vou botar uma outra, que ela é contraponto, que ela é uma função que ela é contínua, também conhecida, né? Ela é contínua, que aí dá para a gente ter uma outra visão da imagem também. Então, um exemplo. Se a gente tivesse... Nesse caso, por ela ser quadrática, a gente tem essa parte de baixo ali que acaba sendo o limitador. Mas a gente pode ter uma curva que, por exemplo, se comporta desta forma aqui. Ó, dessa forma. Então, como a gente vai determinar? Bom, a imagem ela vem varrendo. Ó. Pode ser contínua,
ou a gente diz que é os reais. Tá? Então, basicamente, quando ela é contínua em toda a parte, tanto no início como no fim, ela vai ser descrita dessa forma. Ali eu vi no chat ali que deu uma travada. Vamos ver se voltou. Voltou agora? Vocês estão me ouvindo bem? Alô, alô, alô. Estão me ouvindo? Sim. Voltando então. Aqui, gente, ó, nessa última curva, nós vamos ter uma função que ela é contínua. Ela vem do menos infinito de y e vai para o mais infinito de y. Ó. Falando do eixo vertical agora. Então, a gente vai ter coordenadas, ó, uma varredura de coordenadas, a mesma coisa que a gente fez lá no domínio, a gente vai fazer na imagem. Então, a imagem aqui está pegando todos os números, tanto do menos infinito para o mais infinito. Logo, a gente pode dizer que ela, ou a imagem dela é do menos infinito ao mais infinito, ou a imagem dela é os reais. Tá? Pode ser que tenha restrição de domínio. Aqui a gente teve uma restrição de domínio. Por quê? Porque pelo perfil da curva, da função, ó, ela vai até a parte mais extrema dela, ó. Então vai lá embaixo e depois ela volta. Tá, mas que número é esse que ela vai até lá embaixo? A gente tem que saber. Nesse caso aqui seria o 0, seria a coordenada y0. E aí então aqui já tem uma restrição de domínio. Ela vai até aqui e depois ela sobe. Então a gente tem uma imagem, uma restrição de imagem nesse caso. Falando restrição de domínio, mas restrição de imagem aí também. Pode ser que a função tenha uma restrição completa? Pode ser que a função tenha uma restrição completa na sua imagem. Por exemplo, pegar uma função que eu posso fazer. Uma função que é interessante, dá para fazer a restrição toda. Uma função cosseno, uma função seno. Ela naturalmente, se a gente analisasse o domínio dela, ela iria de 0 a 2π, tá? Que seria um ciclo completo da função. E a sua amplitude natural, ela é de 1 até menos 1. Tá? Então, nesse caso, o domínio dela está restrito. Ó. O domínio dela está restrito de 0 a 2π e a imagem dela está restrita também. Então, se a gente, por exemplo, tivesse que responder a pergunta domínio-imagem, o domínio seria o quê? O domínio seria fechado de 0 a 2π. Opa, fiz ali um símbolo errado. Colchete. Ele é fechado. E a imagem também é restrita. Por quê? A imagem, o mínimo dela é em menos 1. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Qual é o máximo? Em 1. E chega até aqui, ó. Mínimo em menos 1, varreu, máximo em 1. Então, a nossa imagem aqui vai ser definida entre menos 1 e 1. Então, ela é totalmente restrita. Tá? Esse aqui seria um exemplo, uma função seno, né? Eu estou dizendo que é a função seno já para dando spoiler, mas vocês não precisam saber agora. Você só precisa saber analisar domínio e imagem. Domínio e imagem não é necessário que a gente saiba trabalhar com a função, mas a gente precisa só analisar ela. Tá? Então, até agora eu não fiz conta nenhuma. Né? Não trabalhei com contas aí. Então é só mais uma abordagem teórica para a gente poder entender essa relação. Deu para pegar essa visão, gente? Digam aí. Digam para mim. Foi uma visão boa. Essa última, principalmente. Isso é uma coisa que às vezes a gente fica com dúvida, né? Sai do colégio, não entende muito bem o que é o domínio, o que é a imagem. E aí, gente, ó, uma palavra. As palavras, elas contêm conceitos. E isso aqui é uma coisa que tem que ficar clara sempre. Domínio vem de dominar. Domínio vem de dominar. Dominar tem uma relação de importância, de imponência. Ou seja, o domínio está sempre ligado a x, que é a variável da função. Tá? O x é a variável da função. E a função ela só vai se desenvolver
dependendo dessa variável x. Então, por isso que o nome domínio. Ela que domina a função. E a imagem é aquilo que eu consigo visualizar, ou seja, é a resposta. A imagem é a resposta que esse domínio me dá. Então, o domínio me dá uma imagem, me dá uma resposta, me dá um resultado. Tá? Então, aqui a gente teria a imagem como o resultado do domínio. Tá? Então, pegando esse entendimento de uma maneira bastante objetiva, seria essa nossa interpretação um pouco mais coloquial, né? Não tão técnica, mas a gente pensando de uma maneira mais coloquial aí para a gente poder entender melhor. Vamos ver aqui o chat, que pintou um comentário. Sim, mas é chatinho a simbologia. Realmente, essa parte de simbologia é uma parte que ela é chata mesmo. Concordo contigo. Mas ela é necessária, porque se eu é uma coisa que é mais do hábito de a gente se acostumar a trabalhar com ela do que provavelmente algo que ela é muito difícil. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Façam murais, façam mapas mentais, façam alguma coisa que vocês tenham aí no quarto de vocês, na casa de vocês, para que vocês visualizem essas simbologias aí, estejam expostos a essa informação. Porque isso aí vai fazer com que vocês fixem ela na cabeça e, consequentemente, lembrem dela. Tá bom? Então, falamos de domínio, falamos de imagem. Agora eu vou falar uma série de simbologias que eu acho que é interessante também de saber a diferença. Isso aqui também é aplicável a qualquer função, tá, gente? Vocês viram que eu trabalhei com uma série de curvas aqui, de funções diferentes. Então, vou continuar nessa mesma linha. Então, o conceito de módulo ou valor absoluto. Tá? Então, só para vocês entenderem o que é o módulo ou valor absoluto. O módulo, na prática, o que geralmente o pessoal passa para a gente, é o seguinte. Eu tenho o número 2, né, que foi dado. Aí eu quero saber o módulo de menos 2. Então, o módulo é o seguinte, a gente bota essas duas barrinhas, tanto de um lado como do outro, e sempre o resultado desse número das duas barrinhas vai ser um valor positivo. Tanto faz ele entrar negativo, ele vai sair positivo. Se ele entrar positivo, se ele entrar positivo, ele vai sair positivo também. Tá? Então, basicamente, em módulo. E trazendo para uma abordagem do valor absoluto, a gente pegando uma reta real e botando uma origem, a gente colocando esses valores, tanto de 2 quanto de menos 2, o módulo vai ser a distância relativa, isso aí já é uma abordagem que pode ser utilizada até em física, vai ser a distância relativa à origem. Ó. Tanto de um lado como de outro, a distância relativa é de 2 unidades. Então, pode ver que eu não trabalho com a perspectiva da orientação do negativo ou do positivo, mas sim do tamanho desse segmento. Tá? Então, isso aí seria o módulo, o tamanho de um segmento. Tá? Tem a gente considerar a orientação desse segmento. Tá bom, gente? Deu para entender essa primeira parte aí? Esse é o conceito que geralmente nos é dado aí. Quando a gente passa para a função, também não deixa de ser fácil, tá? Não é difícil. Principalmente quando a gente trata do gráfico. Então, se a gente tiver o gráfico de uma função, aonde, por exemplo, nós temos ela, por exemplo, andando desta forma, depois ela desce, depois ela sobe, depois ela sobe mais um pouco e vai para o infinito, tá? Então, eu tenho uma função que ela vem contínua, depois ela desce, depois ela sobe, depois faz esse movimento aqui. Essa função, que eu não sei
quero o gráfico que esboça o módulo da f de x. O que é um módulo nesse caso? Eu vou pegar toda a parte que é negativa, ó, porque daqui do zero para baixo de y, todos os valores são negativos. Então, eu vou pegar toda essa parte que é negativa e vou espelhar para cima e torná-la positiva, ó, de forma simétrica. Então, ó, eu vou projetar esta relação aqui. Então, eu vou ter este movimento. Ou seja, fazendo esse espelhamento, como é que vai ficar a minha função, a resposta desta daqui? Ó? Vai ficar essa mesma parte contínua, que está na parte positiva. Esta parte aqui vai continuar até em cima do eixo X. E aí nós não vamos ter mais essa parte de baixo, que ela está na parte negativa. Ela vai acabar tendo esse pico. E depois ela vai continuar subindo e depois subindo normalmente. Então, basicamente, esse é o movimento que a aplicação do módulo numa função faz. Faz com que o gráfico, que outrora ele tinha uma porção na parte negativa, ele tenha um espelhamento para cima e fique somente na parte positiva, ou seja, na parte de cima do nosso plano cartesiano aí. Tá bom? Deu para entender essa relação aí, gente? Professor, bem no comecinho da explicação tinha travado um pouco, então você poderia repetir? Aqui nessa parte? Não, acho que foi antes do senhor colocar o A, o traço, F de X. Aqui. Ah, tá, beleza. Então aqui, ó, gente, aqui eu tenho uma f de x, tá? Aqui em cima eu tenho a f de x aqui representada. Tá? Função f de x. E aí eu quero o gráfico da módulo de f de x, ou seja, módulo da função. Então aqui, ó, eu tenho essa porção aqui inferior, que está na parte negativa do y, ela vai ser refletida para cima quando aplicado o módulo. Vai ficar positivo. Tá? Ou seja, a curva vai passar só lá em cima, a parte positiva. E aqui a representação da função modular. Ó. Ela vai ter o mesmo desenho no início, ó, mesmo desenho, ó, toda a parte de cima. Só que aquela parte que foi lá para baixo, ela foi para cima. E depois ela continuou o caminho natural dela. Tá bom? Deu para entender essa parte aí? Deu. Isso a gente só faz no eixo X. Se fizesse no eixo Y, não dá. Não. Porque daí a gente está falando da perspectiva da função, né? Ou seja, isso aqui, o f de x, é o resultado do que o y me deu, né? Aliás, Sim. o resultado do y aqui, ou do f de x, é em função dos valores de x. Então, quando eu jogo um valor negativo de x aqui, por exemplo, se daqui a pouco... Vou botar uma função aqui que ela fica mais clara, essa relação aqui, mais algébrica, tá? Trabalhar sob uma perspectiva algébrica. Vamos pegar uma f de x igual a x mais 3. Tá? Se eu colocar um valor, por exemplo, eu arbitrar que o x vai valer menos 4, por exemplo, o que vai acontecer? Eu aplicando x menos 4 na função. Vai ficar f de menos 4 igual a menos 4 mais 3. Ou seja, aonde tinha a variável x, eu coloquei o menos 4. Tá? Essa simbologia quer dizer o quê? f de menos 4 é o valor em função de 4. A função o x a função em relação à coordenada x4. Ou em função de 4. Pode ser assim, fica muito mais fácil. Aqui, ó, o resultado que a gente vai ter não é menos 1? Sim, né? Então, quando eu for montar isso no meu plano cartesiano, eu vou ter que pegar, ó, a coordenada x dada para mim foi a coordenada menos 4. Então, fica para cá. Ó. 1, 2, 3, 4. Menos 4. A coordenada que eu tive como resultado desta conta, dessa relação com a função,
foi -1. Então, eu tenho um ponto aqui posto. Vou ver esse -4 para cima, fica melhor. Ó, então eu tenho esse ponto posto aqui, que é o encontro dessas coordenadas. Ou seja, lembrando que isso aqui é y, tá? Isso aqui é o resultado em função do 4, que é o x. Deu o valor, tá? -1. Agora, se eu te perguntar o módulo da f de x, nesse caso, eu vou fazer outra aplicação. Ó. Agora vai ser o módulo da f de -4. Então, quanto é que foi o valor que eu achei para f de -4? Foi -1. Logo, a gente pode pensar que é o módulo de -1. Módulo de -1 vai dar 1 positivo. Então, quando ela é modular, eu posso até utilizar o x valendo -4. Mas o resultado que ela vai me entregar é 1 positivo. Ou seja, é como se isso aqui fosse espelhado para cima no positivo. E aí, então, aqui em azul, né, a coordenada da modular ficaria aqui, ó, de forma simétrica. Sim. Vocês observarem. Sim, eu entendi. Eu só estava na dúvida se poderia fazer isso em algum caso separado no Y, tipo, espelhado aí o eixo Y para ficar tudo com o X, no caso, positivo. Na verdade, não. Ela provoca o módulo quando é aplicado em X, né? Nesse caso, o módulo é aplicado em Y, né? Quando o módulo é aplicado em X, ele provoca um outro fenômeno, tá? Que a gente vai ver lá mais à frente. Quando estiver tratando... Entendi, obrigada. Mas ele não teria esse viés aí, tá? Beleza. Então, um pouquinho... Então, aqui eu peguei um ponto somente, tá, gente? Peguei um ponto para demonstrar essa relação do módulo. Por que esses números que estão aqui, ó, essas coordenadas, ó, eu tenho aqui de, sei lá, vamos supor que seja -2. Esse -2 ele vai rebater lá para cima e vai virar um 2. Ó. Então, em função dessa explicação que eu dei agora. Então, só que é um conjunto de pontos. Esse conjunto de pontos vai todo para cima ali, quando aplicado o módulo na função. Tá bom? Vamos ver aqui como é que está o nosso tempo. Ainda dá tempo de falar sobre a parte que eu gostaria ali. Né? Falei aqui agora um pouco de modular, mas vamos falar agora de translação, que isso aqui é uma coisa importante. Pode aparecer para vocês e pode gerar uma dúvida aí com relação às funções que nós vamos trabalhar. Aqui a gente tem com relação à translação. Translação, gente, só para a gente traduzir essa palavra um pouquinho mais rebuscada, é movimento, tá? A gente vai ver tanto o movimento da função, ou seja, a curva inteira se movimentando em x, ou a curva inteira se movimentando em y. E essa simbologia ela é importante. Então, quando a gente tem um movimento em x, movimento em x. Quando a gente tem esta simbologia aqui, ó, f, por exemplo, f de menos de x menos 3, por exemplo. Então, ele é um movimento em x. Tá? Ou quando tu tem, por exemplo, f de x mais 2. O que isso está indicando? Sempre quando tem o sinal de menos, vocês têm que pensar que o movimento ele é o contrário. Quando ele for menos, ele vai movimentar para a direita de vocês.
vamos supor que o gráfico que foi dado para nós foi uma reta que passa, que tem um ponto aqui, um ponto em cima do eixo x que vale -1, por exemplo. Essa aqui é a nossa função f. Agora, se eu perguntar, aí vem a pergunta, né? Ele quer o gráfico da f de x menos 3. Vamos aplicar esses mesmos pontos que foram aplicados ali em cima. Tá? Vamos desenhar ele aqui. Aí, desenhando um novo plano cartesiano, para a gente poder entender a lógica. A gente pode pegar esse original como inspiração. Ó. A gente tem que sempre movimentar o número de unidades que aparece aqui. Ó. Se ele vai para a direita e tem um 3, quer dizer que ele vai 3 para a direita. 3 unidades. 3 unidades para a direita. Aqui embaixo, se eu for aplicar nele, vai 2 unidades para a esquerda. Então, vamos contar essas unidades em cima do valor de referência que nós temos, que é esse -1. Como é -3, vai para a direita. Então, vamos lá. 1, 2, 3 unidades. Então, ele foi de -1 até o 0, depois de 0 até o 1 e do 1 até o 2. Então, ele andou 2 unidades. Logo, o meu novo gráfico, ele vai ter que passar pelo número 2 do mesmo jeito, de forma... Ó, ele vai ter que ser paralelo. Ó. Ele vai ter que só fazer o deslocamento, ó, mas ele vai ter o mesmo sentido. Ó. Então, ficaria assim, ó, o gráfico novo, em relação ao gráfico antigo. É como se eu pegasse esse azul e empurrasse ele 3 unidades para a direita. Tá bom, gente? Deu para entender essa primeira parte aí? Silêncio. Silêncio estarrecedor. Será que o pessoal entendeu ou não entendeu? Professor, como esse segundo caso pode ser cobrado numa questão, mais ou menos? Esse segundo caso pode ser cobrado desse jeito que eu botei aí. E nas alternativas teriam os gráficos. Então, por exemplo, ele te dá o primeiro gráfico, que é esse azul. E aí ele te pergunta lá nas alternativas, qual dos gráficos abaixo representa f de x menos 3? Aí vai ter a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. E então, tu sabendo fazer essa movimentação aqui, tu vai poder identificar qual dos gráficos é o correto. Ah, tá, entendi. Tá? Seria assim a forma com que o exercício poderia ser abordado. E para finalizar, para a gente poder fechar aqui o nosso entendimento, se a gente fizesse a B, nesse caso, seria a aplicação da f de x mais 2. Ó, e o que está dizendo no mais 2? Ó? O deslocamento, pode ver que o sentido do eixo é diferente, né? Quando a gente tem um negativo, ele desloca para os positivos. Quando a gente tem um positivo, ele desloca para os negativos. Tá? Então, aqui o deslocamento dessa azul seria 2 unidades para cá agora. Então, com a caneta preta, aqui para a gente poder fazer uma corzinha diferente, ó, ele estaria deslocando para cá 2 unidades. Então, ficaria no -2 e no -3. Ó, foi o deslocamento que ele fez. Ó. 1, 2. Então, quando a gente aplica a B. Então, a gente vai ter essa mesma reta azul empurrada para a esquerda, passando pelo ponto 3. Ó, mais ou menos assim. Ó, passa por aqui. Vocês podem fazer o esboço assim, e aí depois desenhar o definitivo. Ó. Então, esse aqui que a gente fez é referente a f de x menos 3. Ó. Então, esse aqui é a resposta. E o que eu vou fazer abaixo aqui é referente
ao gráfico em preto ali, né? X. 1, 2, 3, menos 3. Assim. Então, seria um dos dois deslocamentos possíveis que a gente fez. Então, recapitulando. Quando a gente tem um negativo aqui, a gente desloca para os positivos, para a direita. Quando a gente tem um positivo, a gente desloca para a esquerda. Tá bom? Para os negativos. E lembrando que o número que aparece do lado é o mesmo, o número de casas ou o número de unidades que a gente vai deslocar esse ano. Tá bom, gente? Deu para ficar claro essa parte aí? Essa última parte agora? Perguntas? Eu imagino que esse tipo de coisa deve ser trabalhada assim na hora da construção de óculos, assim, de coisas que envolvem óptica. Sim, é possível, é possível. Porque se tu tiver uma referência ali para uma lente ser ter um grau maior ou menor, provavelmente tem sim um pouco dessa relação aí envolvida, né? De distanciamento, um maior ou menor, né, em relação ao foco. Vamos supor que o foco fosse a origem, né? Eu poderia pensar assim também. É uma possibilidade. Eu não consegui entender muito bem isso do negativo para a direita e o positivo para a esquerda. Não entendeu o que parte especificamente? Que o negativo lá, tipo, f de x menos 3 vai para a direita. E no positivo, que é o f de mais 2, f de x mais 2 vai para a esquerda. Tá, vou fazer uma demonstração com uma função conhecida aqui para poder entender mais ou menos a lógica. Quando a gente faz um exemplo, se fosse f de x igual a 2x menos 3, tá? Essa é a função original. Aí eu represento o gráfico dela, tá? O gráfico dela, que o gráfico dela seria e aqui. Esse seria uma reta crescente que passa por aqui, ó. Exatamente dessa reta aqui que está passando. Aí vem a pergunta. Ele quer a partir disso aqui ele me deu a equação e eu montei a função. Ou ele pode dar a função direta. Ele quer a f de x mais 2, por exemplo. O gráfico desse movimento. Então, o que acontece algebricamente? Só para a gente demonstrar aqui. Esse número aqui que está aqui dentro, tu sempre vai pensar ele ao contrário da lógica cartesiana. Tá? A lógica cartesiana me diz que os positivos ficam para cá e os negativos ficam para cá. Neste caso específico, tu vai pensar ao contrário. Então, como é que a gente faz algebricamente? A gente pega, para achar a f de x mais 2, a gente faz isso aqui, ó. 2x menos 3 menos 2. A gente coloca o contrário. Tá? A gente coloca exatamente o contrário. Se tu for observar ali, ó, a conta, nesse caso, o mais, a gente vai, aliás, vamos colocar mais aqui. Colocamos mais aqui, na parte algébrica. O que o mais está me dizendo? O mais está me dizendo para ir para os menos, né? Dentro da explicação que eu te dei. Mais 2. Vir para cá. Agora, se tu observar o cálculo que vai dar aqui, eu vou ter 2x menos 1. 2x menos 1. Então, o que ocorre? Esse 3 aqui que eu coloquei aqui, que isso aí vai ser assunto da aula que vem, é o ponto onde o gráfico intercepta y. Então, agora o ponto que intercepta y ficou no 1. Depois que eu fiz esse cálculo. Porque eu disse que era x mais 2. Tá? Então,
ao mesmo tempo que ela subiu, ela também se deslocou para cá. Ó, ela sobe, mas ela também desloca assim, ó. Assim como ela desloca assim também. Então, é por isso que a gente descreve dessa forma. Então, quando a gente coloca esse mais 2, é como se a gente estivesse acrescentando mais 2 na variável x. E aí, automaticamente, aparece essa relação aí. Tá bom? Tá, entendi. Até agora eu entendi, sim. Então, é basicamente isso que acontece. O deslocamento é em função desse cálculo aí que é feito. Só que, lógico, para a gente não precisar fazer o cálculo, é só a gente enxergar essa relação ao contrário. Ó. Se tu olhar para o mais, pensa que ele anda para o menos. Fica muito mais fácil de pensar. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida aí, galerinha do YouTube? Que aí, por enquanto, não é do YouTube, mas quando o vídeo for, fica lá. Certo? Então, gente, por hoje é só. Já passamos um pouco do tempo aí, né? Conversando, falando um monte de coisa interessante. Acrescentando cada vez mais aí o nosso conhecimento. E na próxima semana a gente se vê. Qualquer dúvida, vai mandando lá, que agora o chat está bombando, então é só mandar que eu vou respondendo lá para vocês, certo? Beijos e até a próxima semana. Fui! Até, Semana que vem. professor. Professor.